Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje nós vamos refletir um pouquinho no livro de 1 Reis, no capítulo 1, até onde chegar. A velhice de Davi. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriram-no de vestes, porém não se aquentava. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei, meu senhor, uma moça virgem, que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei, meu senhor, se aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei e o servia, porém o rei não a conheceu. Esse, quando fala na Bíblia, quando fala não a conheceu, é porque não houve assim intimidade de casal, né? No começo da Bíblia, lá em Gênesis, fala: e Adão conheceu a sua mulher e ela teve Caim, entendeu agora? Então, Adonias, filho de Agite, era irmão de Salomão, porque Salomão teve muitas mulheres e os filhos eram irmãos, às vezes, por parte de pai. Então, Adonias, filho de Agite, se levantou, ele viu que a situação já estava assim, no final, né? Dizendo: eu reinarei. E preparou carros, cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, era o filhinho do papai, né? Dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Agite o tivera depois que teve Absalão. E ele tinha instrução, quem o instruía era Joabe, que era sobrinho de Davi, e com Abiatar, que era o sacerdote. Nessa época tinha 2 sacerdotes, o Abiatar e o Zadok, os quais ajudavam seguindo Adonias. Quem acompanhou Adonias, quando Adonias se levantou aí para dar um golpe, né? Porque ele sabia que seria Salomão, porque veio de Deus isso. Então, ele quis seguir a tradição, e quem segue a tradição geralmente não termina muito bem, não. Então, mas o que acontece é o seguinte, que o Adonias sempre foi fiel a Davi. Ele ajudou muito a Davi. Se vocês quiserem ler esse capítulo 1 aqui, é interessante ler. Então ele foi muito fiel. E aí, no fim agora, por causa da tradição que quem herdava o reino era o primogênito, ele ficou para o lado de Adonias, que ele era do lado de Davi. Ele ficou para o lado de Adonias e acabou tendo problema. Outra coisa também que a gente aprende, que eu já ouvi comentários disso, é que o importante não é como se começa, mas como se termina. Não é que deve começar errado, não. Mas começar aquela maravilha no final, se é um final trágico, não vale a pena, né? Aí, eu acabei de falar de Abiatar, de Adonias, né? Porém, Zadok, eu falei que eram 2 sacerdotes, Abiatar e Zadok. Porém, Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Jeoiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes que Davi tinha, não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas e vacas, bestas cevadas junto à pedra de Zoelete, que está junto à fonte de Rangel. E convidou a todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém, a Natã, profeta, e a Benaia, e aos valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Nem podia, né? Estava fazendo coisa errada. Sim.
Então, o profeta Natan falou com a Batsebe, que era a mãe de Salomão, né? Falou com ela assim, olha, Adonias tá aí, dizendo que ele vai reinar. Tem gente acompanhando ele já, você vai e fala com o Davi, que a situação tá assim. Davi não sabia, já estava velhinho, né? Aí, a Abisag, né? Falou com Abisag, não. A mãe de Salomão, Batseba, falou com Salomão, isso. Falou com o rei Davi, isso. Aí o rei Davi mandou chamar seus assessores e falou com eles que pegasse a mula dele, de Davi, pusesse Salomão em cima e colocasse gente atrás, gritando, né? Viva o rei Salomão! Isso aqui eu estou acrescentando, não sei se foi isso, não. Aí eles foram, e o rei Davi falou que eles se direcionassem para o palácio do rei para Salomão já ir para o trono. Quando Adonias, esse que estava fazendo o festejo dele lá, que levou muitas reses, né, cevadas, para fazer a festa, quando ele escutou esse barulho de grito lá, ele ficou sem entender o que era. Achou não, ele ficou sem entender o que era, mas de repente chegou um rapaz lá, que era filho do sacerdote Abiatar, que estava com Adonias. Aí Adonias falou assim, vai ser notícia boa, porque ele pensou que sendo filho de Abiatar vinha notícia boa, mas não foi. O rapaz chegou e falou que Salomão reinava e já estava no trono. Então, acabou a graça, né, dos festejos deles lá. A gente não deve agir, né, precipitadamente. Não devemos agir precipitadamente. Então, o que acontece? O que nós podemos extrair daqui? Ouviram? Sim. Sim. Adonias perdeu o reino. Como já tinha perdido o reino, ele falou com a mãe de Salomão para falar com Salomão para dar a ele Abisag em casamento. Abisag é a moça maravilhosa, formosa, que ficou cuidando de Davi na sua velhice. Bom, e aí, na hora que a mãe dele falou com ele, né, com Salomão falou assim, entendo, ele quer agora Abisag, a mulher, né? Depois vai querer o reino. E eu sei que isso se tornou em confusão e Adonias acabou morrendo. Viu, gente? Agora, eu quis ler isso para vocês pelo seguinte. Alguma coisa diferente dos dias de hoje? Alguma coisa? Continua a ambição, a luta desvairada pelo poder. E aí a gente vê os jornais aí, tanta coisa que não era para se ver, porque o normal seria assim, são 2 candidatos, a prefeito, ou a governador, ou a presidente. Aquele que ganhasse, o restante, né, gente? Não é o resto. Então, o restante deveria seguir o que ganhou e ajudar ainda no trabalho. Mas nós estamos na terra, e a terra está manchada de sangue, de promiscuidade, sabe? A terra está manchada. Então, nós não estamos no céu ainda. Vamos passar aqui algum tempo. Não vou enganar vocês que não tem como ficar melhor. Fica melhor para aquele que está alistado no exército de Jesus Cristo. Fica melhor, porque nós não vamos ficar aqui na terra. Porque a ira de Deus vai descer sobre a terra. Mas antes disso, quem segue Jesus já foi retirado, já subiu. E para as bodas, né? Fala as bodas de Cristo, que é o casamento dele com a igreja, e a igreja é chamada de noiva do Cordeiro. Fiquem atentos,
porque a hora é chegada, os sinais estão aí. Perseverem até o fim. E você que ainda não se alistou, aliste. Você não tem nada a perder. Que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus.